Olá, acadêmicos do curso de Letras, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de Prática Pedagógica 4, nós vamos discutir um pouco mais sobre o plano de aula. E eu pensei muito se eu dividiria essa nossa aula em dois momentos ou se de imediato eu faria um processo contínuo. Contudo, eu optei por dar uma continuidade à nossa aula e fazer uma um pouquinho mais longa, mas justamente porque eu quero discutir alguns aspectos que outrora circundam o plano de aula, as videoaulas sobre plano de aula, as ideias errôneas que o pessoal tem sobre um plano de aula, bem como as filosofias distorcidas que acabam deturpando a ideia de planejar uma aula. E por isso, vocês vão perceber que muitas vezes eu vou trazer a minha opinião e minha experiência enquanto professor da educação básica e do ensino superior para a aula, e eu peço que vocês filtrem bem isso aí e possam não se deixar assim influenciados pela minha opinião ou pela minha posição, mas que ela possa servir como uma ferramenta contributiva para a tua formação. Fechado? Então, vamos começar discutindo o que é um plano de aula. O plano de aula, ele trata-se de um documento elaborado pelo professor, que descreve todos os procedimentos teórico-metodológicos traçados a fim de que possa alcançar o êxito de seus objetivos primeiros no curto espaço de tempo concernente a uma aula. Vamos lá. Notem que eu dei ênfase a dois núcleos desse parágrafo: o documento elaborado pelo professor e os procedimentos teórico-metodológicos. Quando eu falo que todos os procedimentos teórico-metodológicos vão estar no plano de aula, eu me refiro justamente a todos os procedimentos que serão essenciais para construir a aula e para executar a aula. E ele é um documento elaborado pelo professor porque o pessoal tem a mania de pegar alguns planos de aula prontos e querer executar fidedignamente. E não é bem assim. O documento ele deve ser elaborado pelo professor ou até mesmo reestruturado pelo professor de acordo com a sua realidade de sala de aula. Ou seja, requer trabalho, requer empenho. O professor ele tem que construir. O professor é uma das engrenagens que vai fazer com que o processo educacional funcione. Então ele não pode simplesmente pegar material pronto e querer executar o material pronto sem adaptá-lo à sua realidade. Ora, estamos num momento histórico e social, econômico, uma política pública que se instala hoje, que é essa pandemia, né, global que acaba acarretando em nossa privação dos momentos de aula presencial. E diversos professores estão se adaptando com diversos recursos distintos para dar continuidade às suas aulas. Mas diversos professores estão se frustrando com ferramentas ou se encontrando com outras ferramentas que de imediato fomentam agora o processo de ensinagem. Percebam que eles encontram professores da mesma área que dizem que funciona muito bem a utilização de um dado recurso. Quando eles pegam e fazem uso dele, automaticamente esse recurso já não é tão apropriado. Isso porque o professor tem que adaptar o documento à sua realidade. Não deve ser um documento simplesmente adquirido para ser executado, e sim um documento que requer planejamento e dedicação do profissional docente. E ele traz
todos os procedimentos a serem adotados em um curto espaço de tempo de uma aula. Por que eu fiz questão de frisar que é de uma aula? Porque se é um plano de aula, é de uma aula. Tem professor que costuma trazer um plano para uma semana. Isso não é um plano de aula, certo? É plano semanal, é uma sequência didática, mas não deve ser considerado um plano de aula. Plano de aula, no máximo, de 2 aulas, tendo em vista que ele vai ter aulas geminadas, ou no máximo 3, não sei. Acho muito improvável uma instituição deixar um professor com 3 ou 4 aulas geminadas no mesmo dia, tá? E cuidado com os termos também, é geminada, não é germinada, não é planta, ok? É geminada. Então, a partir daí, eu acho muito difícil ter um professor com 3, 4 aulas seguidas na mesma turma. Existem situações excepcionais? Existem, mas não se traz um plano de aula para 4, 5, 6 aulas, não. Se traz para uma, para 2, no máximo 3, ok? Se não divide essa aula. Bom, e para isso funcionar, para o plano de aula, este documento magnífico funcionar, é necessário pensar, refletir e unificar ideias de diversos profissionais que estejam engajados nisso. Por isso é bom a gente conversar. E por isso eu preferi conversar nesse primeiro momento desta aula. Porque se não o fizermos, a melhor ideia, que é aquela ali que está no espaço azulzinho, ela não vai existir, tá bom? Então, tentem unir um pouquinho a cabecinha de vocês com a minha. Tentem unir a ideia de vocês com a minha agora, nesse momento. Vamos falar sobre a sala de aula. Eu estou começando a conversar com vocês sobre o plano de aula. E, geralmente, nas videoaulas por aí, o pessoal passa direto para a construção da aula de fato, do plano de fato. Eu quero fazer de um modo diferente. Eu quero discutir a sala de aula com vocês. Analisem essa figura e percebam que essa é a realidade que muitos professores encontram assim que chegam em sala de aula e essa é a realidade que muitos professores deixam ao sair de sala de aula. E essa é a realidade também que muitos professores viram de costas para o quadro e percebem que estão tendo na sua aula, durante a sua aula. Ou seja, essa é a realidade que muitas vezes vai existir em sala de aula. E isso se dá pelo quê? É isso que eu quero que vocês reflitam nesse momento. Por que a sala de aula está desse jeito? Bom, percebam que, de acordo com o G1, o uso do tempo na sala de aula brasileira se divide do seguinte modo: 20% do tempo é para acalmar a bagunça, 13% do tempo é para a burocracia e apenas 67% do tempo é de fato para uma aula efetiva. Então eu perco 20%. É um quinto da minha aula dedicada exclusivamente para sanar bagunça. E isso reflete exatamente no teu plano de aula. E temos essa imagem aqui que eu acho muito interessante de trazer para a discussão. Estão aqui sendo apresentados diversos animais distintos, com morfologias distintas, com aspectos físicos, mentais, cognitivos distintos e de imediato o avaliador diz: para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. O macaco chega a abrir o sorriso. E os demais? Como é que vão escalar a árvore? O peixe eu duvido que vai conseguir. Acho que é o menos viável aí para essa tarefa. Então, muitas vezes, o que acontece em nosso sistema educacional? Todo mundo é gênio naquilo que nasceu para fazer. Mas se você julgar um peixe por não ser capaz de escalar uma árvore, você vai achar que ele é estúpido. E é muitas vezes o que acontece. É preparar a mesma aula
para ambientes, turmas, alunos distintos. É preparar a mesma aula para todos os indivíduos diferentes que você vai poder encontrar dentro de uma sala de aula. E é nesse ponto que eu pergunto: quem é o centro da aula? Por que trazer essa pergunta numa aula sobre elaboração de planos de aula? Simples, porque o aluno é sempre o centro da sala de aula. É sempre o centro do teu planejamento. É sempre ele que vai, de imediato, ser o foco da tua aula. O papel do professor é fazer com que a cultura e a escola sejam espaços, a escola seja um espaço para o desenvolvimento da cultura através das tecnologias, de informação e comunicação, mas que ele possa permitir a autonomia do educando no espaço qual ele está inserido, a fim de que eu possa avaliar a sua aprendizagem. E essa variação não pode ser, de fato, como escalar uma árvore, porque alguns são peixes, alguns são aves. Cada indivíduo tem a sua especificidade. O problema é que a sala de aula acabou se tornando professor-cêntrica. Ou seja, muitas vezes na hora de elaborar um plano de aula, o indivíduo que de imediato deve considerar o aluno como sendo o centro da aprendizagem, ele é professor-cêntrico. Ele traz o professor-centrismo dentro de si e ele planeja para ele não planeja para o aluno. Vejam que eu estou estabelecendo um diálogo com vocês referente à simples e pura situação do profissional docente não levar em consideração o educando na hora da elaboração do seu plano de aula. E por isso ele perde muito mais tempo e ele escuta muitos vixe quando ele entra em sala de aula do que mesmo um bom dia, professor, boa tarde, professor, boa noite, professor, que bom que o senhor tem aula hoje, eu só vim por sua aula. Isso é o que todo profissional da educação deveria escutar, mas não é bem isso que ele escuta, porque ele é professor cêntrico. E isso vai refletir também na sua aula. Isso vai refletir também na aprazível que ele, de imediato, manifesta com o educando. E automaticamente o educando vai ter uma aversão ao professor, que tem ele mesmo como centro da sala de aula. E o que eu devo levar em consideração para construir minhas aulas? Bom, primeiro, claro e evidente, o currículo ou matriz curricular. Porque se você não tiver diante das competências e habilidades que você deseja efetivar no teu educando, tu não tem como desenvolver uma formação integral, tá? Então leve primeiro em consideração as competências e habilidades que você tem que fornecer ao estudante para que ele de fato seja integrado a um processo formativo que lhe dará condições de prosseguir em sua formação, ok? Segundo, o PPP da instituição, porque cada instituição tem um documento que nós já discutimos sobre ele, que de imediato traz toda a identidade da instituição na forma de palavras. Esse projeto político-pedagógico vai te dizer muito mais do teu aluno quando tu é recém-chegado na instituição. Tu pega o PPP da escola, tu vê como é que é feita a avaliação, como é que é feita a
a abordagem teórico-metodológica, né? Qual é a concepção de ensino, qual é a concepção de aprendizagem, qual é a concepção de curso, seja fundamental, médio, educação infantil, que de imediato aquela instituição qual agora pertence, ela tem, e isso vai te ajudar a ter uma análise prévia, né? A ter um diagnóstico da realidade escolar a qual você está sendo inserido. Depois que você souber disso, você já tem uma pré-concepção do cenário escolar ao qual você faz parte e você também compreende quais as competências e habilidades que você deseja efetivar. Isso é uma diagnose magnífica. O PPP foi construído por membros da instituição. Eles sabem a realidade qual encontram. E eles adequaram o PPP e suas ações para atender a realidade que encontram. Neste momento, nós temos a necessidade de definir o tema da aula. Qual é o tema da aula? Lembrando que o tema da aula não é o conteúdo, tá? O tema da aula é uma porção, muitas vezes, do conteúdo. Eu posso ter vários conteúdos sendo abordados em uma aula e posso ter um conteúdo sendo abordado em mais de uma aula. Então, o tema da aula não é o conteúdo. Posteriormente, é importante você avaliar o público-alvo. Qual é o teu público-alvo? Como é o teu público-alvo? Certo? Que turma, que curso, que aspectos sociais, econômicos, pessoais, interpessoais, cognitivos teu público-alvo tem? Muitas vezes você vai encontrar em sala de aula um indivíduo que é dotado de uma necessidade especial. E aí, como atender a essa necessidade? Você deve levar em consideração o seu público-alvo, sim, para estruturar a tua aula. Exemplo. Se de imediato você entra em sala e se depara com um indivíduo que traz consigo uma versão do livro didático em braille, porque ele é cego. E de imediato você tem em sua aula um elemento totalmente visual, como um data show. Como integrar aquele estudante à tua aula agora, uma vez que você chegou com o recurso, com a aula pronta, sem saber quem era o teu público-alvo? Entenderam agora a complexidade da coisa? Muitas vezes você estrutura a tua aula sem considerar o público-alvo. E é aí que reside o erro. É exatamente quando o professor ele prepara a aula para si e não para o aluno. Quando o professor prepara a aula para si, ele simplesmente organiza todo o aspecto teórico-metodológico da aula e esquece que ela vai atender a um público. Esquece que ela vai atender a um educando, que ele necessita de competências e habilidades e que você muitas vezes não sabe se ele tem aquelas competências e habilidades que precedem as que você deseja efetivar. Você não sabe se ele chega de imediato com condições diversas de obter aquele conteúdo. E é muitas vezes por pensar apenas em executar um currículo ou uma temática ou ainda mais um conteúdo que surgem os profissionais professocêntricos, surgem os profissionais conteudistas, surgem os profissionais que de imediato se frustram porque preparam uma aula e quando chegam lá o aluno não corresponde a todo o esforço que ele teve para preparar uma aula diferenciada. Quando na verdade ele preparou a aula para inflar o seu ego, ok? Então não preparem aulas para si, preparem aulas para os estudantes. Em seguida, vejam qual é o objetivo que você quer alcançar. Esse objetivo ele tem que estar ligado a todo o processo da aula. O objetivo ele tem que ser revisitado diversas e diversas vezes para que de fato você o concretize. Assim como o conteúdo que você deseja abordar naquela aula, em sala de aula. Qual é o conteúdo que faz parte muitas vezes do currículo, da matriz,
do PPP, não sei, tá? Se for um projeto, se for algo transdisciplinar, interdisciplinar. Bom, bem como o tempo e a duração da aula, tá? Qual é o tempo da aula e das ações que você vai fazer na aula. Claro que você vai definir procedimentos metodológicos para você executar em cada momento da sua aula. Então, é necessário que você, de imediato, estruture o tempo para que sua aula não fique naquela situação de profissional recém-chegado, que consegue executar em 20 minutos aquilo que planejou para 50, tá? E aí tem que deixar o resto da aula, o pessoal conversando entre si. Sempre tem uma carta na manga e sempre discuta o conteúdo a fim de que a aula seja preenchida de uma forma homogênea, certo? Tente utilizar-se realmente dos 50 minutos. Ah, mas eu preciso de um tempo para me organizar. Tudo bem, mas que esse tempo muitas vezes seja desenvolvido junto ao educando. Peça ajuda deles, integrem eles, tornem eles autônomos. Peçam que eles já tragam alguma coisa pronta para que te ajude na hora da execução. Entregue as fichas de exercício para eles enquanto você monta seu data show, certo? Mas não deixe para entregar a ficha depois que montar o data show e depois que fizer a chamada, porque senão você vai acumulando situações e muitas vezes aqueles 50 minutos acabam sendo insuficientes para a realização da sua aula, ok? Bom, além disso, leve em consideração os recursos disponíveis. Adoro quando o professor chega todo felizinho, achando que vai pegar o data show e não o tem. E ele chega e diz: e agora, como eu vou dar aula sem o data show? Você é um profissional formado e habilitado para atuar nos múltiplos anos do ensino fundamental e médio. Você se tornou habilitado a atuar enquanto professor de língua portuguesa em várias modalidades de ensino. E você não sabe como você vai dar uma aula sem um data show. O professor tem seu plano B, tem a sua carta na manga. Você detém do conhecimento fundamental para seguir com o planejamento sem o recurso. Não sejam reféns de recursos. Vocês têm que ter consigo que o recurso é uma ferramenta que irá lhe proporcionar uma possibilidade de aprimorar a tua metodologia, mas que em momento algum recurso nenhum seja escravizador da tua prática. Professores midiáticos. Vamos lá. Professores midiáticos, o famoso showman, que só dá aula com o data show. Se um dia o data show quebra, ele não dá aula. Então quer dizer que ele não preparou a aula. Quer dizer que ele preparou um slide. Professor aquele professor que tem o livro como a Bíblia, tá? Ele só sabe dar aula se tiver com o livro. E se ele não tiver o livro, se o aluno não trouxer o livro, ele põe o aluno para fora. Quer dizer, você está privando ele de assistir a tua aula porque ele não trouxe o livro. Tá? Você está totalmente errado. Você está privando ele do direito dele, do direito institucional dele, do direito civil dele. É constitucional. Ele tem o direito de assistir a aula. Tendo recurso, não. É um recurso. É uma das ferramentas que lhe habilita a aprimorar a metodologia. Mas não é ela quem vai te tornar refém e vai impossibilitar do aluno compreender o conteúdo. Além disso, você tem que considerar bem a metodologia que você vai utilizar, tá? Nem sempre a metodologia que tu escolhe é a mais aprazível, é a mais aceita pelo educando, mas
você tem que escolher uma metodologia que muitas vezes atenda ao grande contingente e também que às vezes atenda a um pequeno grupo de educandos que de imediato não se dão bem com os outros métodos. Por exemplo, você pode trazer à tona as metodologias ativas, mas nem toda metodologia ativa dá certo, muitas vezes pela falta de recurso e muitas vezes pela disposição do educando de participar daquela aula. Então, você tem que levar em consideração também o método avaliativo, tá, que você vai adotar, porque muitas vezes só a ficha de exercício, só a produção textual não são suficientes para mensurar a aprendizagem, tendo em vista que o indivíduo ele aprende de múltiplas formas e avaliá-lo de um único modo negligencia todos os seus outros tipos de inteligências, tais como mencionados por Howard Gardner na sua teoria das inteligências múltiplas. Todos os indivíduos têm diversas inteligências e não apenas uma. Então, trabalhar apenas com, a inteligência linguística ou a inteligência lógico-matemática não irá caracterizar a aprendizagem significativa. Não irá mensurar a aprendizagem do educando, apenas lhe dará números que muitas vezes não são nem de perto qualitativos, somente meramente quantitativos e nem fidedignos com, de fato, a aprendizagem do educando. Leve em consideração também o material referencial. Tu tens que ter um material referencial. Que informação que tu vai passar para o educando? Para tu ter uma informação que de imediato vai ser fornecida ao teu educando, tu tem que ter base para isso. E a base vai estar no teu material referencial. Existe um modelo para construí-lo? Bom, então, não. Não tem um modelo para construir um plano de aula. Mas temos elementos que são indispensáveis. Por exemplo, essa ficha de plano de aula acaba sendo interessante. Ela traz diversos elementos que são muito importantes na construção de um plano de aula e acabam sendo legais. Dá para você utilizar essa ficha, por exemplo. Mas eu pretendo discutir com vocês não o modelo, e sim quais são os elementos que tem que ter. Você deve trazer os objetivos, que muitas vezes podem ser cobrados na forma de competências ou ainda objetivo de aprendizagem, como único. Eu vou trazer várias formas de chamar a mesma coisa, tá? Mas não pensem que assim vai estar errado caso seja apresentado de outra forma. Não, são formas diferentes de chamar a mesma coisa. Os objetivos, as competências, o objetivo de aprendizagem. Os objetivos ainda podem ser divididos em geral e específicos. O público-alvo, ano ou série e ainda mais o curso pode ser apresentado, pode ser solicitado no plano de aula. O conteúdo ou os conteúdos, ou ainda mais as unidades didáticas que podem ser abordadas naquela aula. Os procedimentos metodológicos, né? A metodologia que você vai adotar, as estratégias de ensino que você vai adotar, os recursos a serem utilizados, também podem ser chamados de materiais ou recursos didáticos, os procedimentos avaliativos ou avaliação, simplesmente, e as referências, a bibliografia. O objetivo ele tem que ser o centro da tua aula, é aquilo que você deseja alcançar, aquilo que você deseja efetivar. Então, todo o resto tem que estar pautado naquele objetivo. O público-alvo tem que ser evidenciado, certo? O ano, a série, trata-se de um plano de aula para o primeiro ano do ensino médio da minha instituição. Tem que estar lá evidenciado. Para quem é esse plano de aula? Qual é o conteúdo que vai ser abordado? Eu quero trabalhar gêneros textuais. Ok, tem que estar lá. Gêneros textuais. Qual? Qual gênero? Quanto mais específico, melhor. Até porque é uma aula, não é uma unidade inteira. Além disso, as estratégias de ensino. Coloca um passo a passo, muitas vezes com tempo, tá? Em 5 minutos nós vamos
iniciar um debate a respeito disso. Em 10 minutos nós vamos preencher um formulário assim. Em 20 minutos nós vamos ter a exposição oral com exemplos escritos em quadro branco. Tá? Nós, em 10 minutos, iremos realizar a leitura do fragmento textual do livro Página Tal. Nós, em 7 minutos, iremos utilizar de um material midiático para a audição do conteúdo na forma de música. Exemplo, tá? São estratégias de ensino. E quais são os recursos que você vai usar? Diga todos os recursos didáticos que você vai usar. Eu vou usar quadro, eu vou usar livro, eu vou usar, sei lá, vou usar um computador, eu vou usar um notebook, eu vou usar uma caixinha de som, eu vou usar um data show. Tudo isso deve estar especificado no teu plano de aula. E como vai ser a minha avaliação? Bom, eu quero que que no final da minha aula o educando seja capaz de produzir um seminário que vai ser apresentado. Não. Eu quero saber como você vai avaliar aquela aula. Como você vai garantir que o educando aprendeu naquela aula? Vai ser uma arguição oral? Pode ser. No final da aula, 5 minutos antes, faz uma arguição oral. Pode ser a resolução de uma questão? Pode. Pode ser a produção de um texto para me entregar depois? Pode. Mas não trabalhe na forma de levar a produção para ser munida por todo o outro material que outrora possa ser utilizado pelo educando no espaço extraescolar para, de imediato, lhe dar conhecimento, porque você quer avaliar a aula e não necessariamente ou a aprendizagem que o educando pode conseguir sozinho, tá bom? E as referências ou as bibliografias que você usou, geralmente são o quê? São os livros didáticos, são os livros utilizados. Bota link, bota links, endereços virtuais de acesso a livros, a obras, a quadrinhos, enfim, ao material que tu usou, beleza? Então, pessoal, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para a elaboração do plano de aula. Eu sugiro que vocês analisem exemplos de plano de aula, reconheçam quando o objetivo é professor-cêntrico, cuidado com objetivos professor-cêntricos, objetivos de aulas que são voltados única e exclusivamente para estabelecer a ideia do professor. Cuidado com isso, tá bom? E tenham sempre em mente que não existe um modelo para um plano de aula. E que o plano de aula ele não é um documento fixo e muitas vezes solicitado. Como assim ele não é fixo? Bom, eu digo que ele não é fixo ou que ele não é engessado porque ele pode ser transformado e adaptado a diversas realidades, desde que você conheça seu público-alvo. Então você pode sim pegar 200 planos de aula para ir e montar a sua sequência anual, à vontade. Mas você tem que levar em consideração que todos esses planos de aula têm que ser adaptados à tua realidade. Então ele não é engessado. Mas ele não é cobrado também, muitas vezes. Ele é mais cobrado no fundamental. Ele é mais cobrado no infantil. Mas no fundamental, anos finais e no médio, ele é pouquíssimo ou não cobrado. Então, muitos professores de ensino médio não sabem fazer um plano de aula. E o porquê é importante planejar uma aula, então? Se ninguém vai me cobrar, porque você tem que saber como ela será executada e garantir que o indivíduo vai aprender. Ah, mas professor fulano de tal dá aula há milhares de anos e nunca precisou de um plano de aula. Ele não precisou de um documento, mas ele precisou planejar. E mesmo que ele nunca tenha transcrito para um papel ou digitado em um software de texto, garanto a você que na mente dele ele planejou cada momento, cada segundo, mesmo que seja na base do tentativa e erro, executando as aulas em diversas turmas distintas e vendo os pontos onde ele se equivocou
ou simplesmente até mesmo não conseguiu executar aquilo que ele desejava, que de imediato ele alcançou o êxito e elaborou a sua aula. Ela é mutável, ela é simplesmente o aspecto metodológico que o professor irá se utilizar para fazer com que ela seja de fato uma realidade e transforme a situação didática em aprendizagem significativa. Ok? Então, bons estudos. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E esse diálogo mais calmo, mais conversacional, acabou sendo a metodologia que eu adotei para essa aula de hoje. Tá? Sei que ela ficou um pouquinho mais extensa, mas eu acho que foi interessante. Bom, fique com Deus, um grande abraço, valeu e até a próxima.